Olá, amigos, tudo bem? Nós estamos aqui, o grupo 2. Hoje nós estaremos fazendo uma apresentação sobre o serviço do santuário, fazendo uma continuidade do grupo um que fizeram os instrumentos, os elementos, os emblemas que conformam o santuário. O grupo está conformado pelo Diego Araújo, José Carlos, a minha pessoa Isaac Jarita e o Samuel dos Santos da Silva. Hoje nós estaremos fazendo estaremos abordando alguns temas sobre o sacerdócio, estaremos falando também sobre tipos da oferta, o rito diário, o rito anual e na parte final estaremos fazendo a parte aplicação ministerial, que nós escolhemos a parte do sermão que estará fazendo nosso amigo José. Mas para isso, amigos, eu quero convidar vocês, por favor, ali onde vocês estão, fazer uma oração, por favor. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento, por esse privilégio de podermos estar, Senhor, falando sobre o tema que é tão importante, Senhor, que é o centro da Bíblia, o centro a salvação que o Senhor mostrou através do santuário, Senhor. Por favor, nos ajude a entender, Senhor, este tema, para que aí, Senhor, possamos estar melhor preparados, Senhor, para atuar no ministério, por favor. E acompanhe os colegas também, abençoe, Senhor, todos que estão assistindo esse vídeo, Pai. Muito obrigado por tu pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amigos. Deixa eu só equilibrar aqui para mostrar para vocês. Ok. Minha parte, então, ficou para falar um pouco sobre o sacerdócio, tá bom? Como algo muito importante ali em relação ao santuário. Dando introdução aqui, eu gostaria que vocês pudessem acompanhar comigo aqui junto. A primeira pergunta que eu queria trazer a respeito disso aqui, né, do papel do sacerdócio, ou do sacerdote, é o que é o sacerdote, ou sacerdócio? Deus instituiu, né, lá em Levítico, comumente, né, vai trazer um pouco melhor sobre essa questão do sacerdócio, pessoas para que pudesse ser como se fosse uma ponte, um mediador para com Deus e também para com o povo. A gente pode ver aqui que Deus instituiu esses sacerdotes para ser este mediador, né? E os sacerdotes, eles são separados exclusivamente para serviço do santuário, tá bom? Ou seja, em Levítico, comumente no capítulo 22, 23 e até o capítulo 21 também de Levíticos, vai estar trazendo algumas características muito importantes a respeito dos sacerdotes. Eles eram pessoas que eram separadas, né, servos de Deus, com o objetivo de poder estar servindo o povo, né, como representante do próprio Deus. Então, assim, era um papel muito importante que eles exerciam na época, né, e de também estar sendo ali como mediador, né, para estar levando o conhecimento do perdão do pecado, né, que Deus instituiu para aquele povo. A gente consegue perceber também que nesses capítulos vai estar abrangendo também algumas regras que eles não poderiam ultrapassar. Por exemplo, uma delas, né, era não tocar em mortos, não poderiam casar, por exemplo, com uma mulher que seja viúva ou que não seja virgem, né? Então, a primeira regra vem ali primeiramente, né, como a gente já conhece, pela família de Arão, né? Os filhos dele, né, também eram sacerdotes. Arão por si era, sim, o sumo sacerdote que estava ali representando, né, o próprio Deus na terra. O santuário em si, ele era ali como uma espécie de casa, né, onde esses sacerdotes eles estavam ali o tempo inteiro intercedendo, né, pelo povo e intercedendo a Deus também para que Deus ele pudesse estar olhando para o povo, né? O objetivo de Deus quando ele institui o sacerdote era para estar mostrando lá na frente qual que seria basicamente o sacrifício que Cristo ele faria, né, por nós, né? E também, assim como vai ser explicado aqui ao decorrer do trabalho, existiam diferentes tipos de sacrifícios. E esses sacrifícios, eles também representavam um prefácio do sacrifício que Jesus ele faria por nós. E assim, é de suma importância a gente conseguir prestar atenção um pouco melhor nisso, tá bom? E aqui também, a permanência da pureza como uma das partes principais de seu ministério. O sacerdote, ele era muito cobrado, tá? Em relação à pureza que ele deveria exercer, né, em si e também na sua família, porque eles estavam ali para que o povo pudesse chegar a eles e que eles pudessem ser ali a semelhança, ou seja, ser um representante é, de Deus ali de forma caracterizada física, né? E a gente consegue ter um exemplo na Bíblia mesmo, que é os filhos.
de Arão, que infelizmente eles tiveram ali um deslize ou um desfecho diferente do que Deus ele preparou para eles, e acabou que através desse deslize que eles tiveram ali, né, colocando fogo falso, né, ali no templo e tudo mais, como a gente conhece no santuário, a gente vê que, infelizmente, por conta disso, Deus ele tem que tomar uma atitude. E essa atitude era justamente para que não isso não fosse levado à frente e outras pessoas, outros sacerdotes pudessem também estar vendo aquilo, né, como algo para poder exercer também mais à frente, ou seja, profanar aquele lugar. Então Deus ele realmente tinha um carinho especial pelo povo, pelo sacerdote e também pelo santuário, né? É algo que é muito visto lá, por exemplo, como a gente já percebe aqui pelo livro de Levíticos, um livro no qual Deus instituiu com o objetivo de poder estar guiando o povo em regras e leis, né, para o próprio cuidado do povo, tá bom? Eu vou dar a palavra agora pro meu amigo aqui. Agora vamos verificar, dentro de Levítico 5, 6 e 7, a parte que frisa bem importante, que são os tipos de ofertas e sacrifícios. Vamos fazer rapidamente aqui um breve resumo sobre cada uma desses sacrifícios. Se você acompanhar aí na sua Bíblia, a partir do capítulo 5, a gente vai ler somente o primeiro versículo, fala que quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, e contudo não revelar, levará a sua iniquidade. Aqui ele fala acerca da testemunha. Se acaso a pessoa viu, soube e omitiu, mesmo sobre ameaça de maldição, isso eu deixo um paralelo para você pausar o vídeo e ir agora lá em Provérbios 29 e 24, você vai entender um pouco sobre o que é que está se falando nesse início do capítulo 5. Se ele vendo, sabendo e vindo a omitir, ele estaria levando sobre si ali a iniquidade. Outra forma que ele estaria ali tendo que fazer essa espécie de sacrifício, esse sacrifício pelo pecado, seria ao tocar uma coisa impura, como um cadáver de um animal, ou a própria impureza pessoal, como um fluxo menstrual ou até mesmo seminal. Outra forma, onde também se caberia a oferta pelo pecado, seria o juramento precipitado. O juramento seja por coisa boa ou por coisa má, não se dando conta, mas ficando sabendo depois que aquilo ali veio a pecar, ele se tornaria culpado. Agora, mais uma vez, você pode pausar o vídeo e ir lá em Eclesiastes 5, do 1 ao 6, que vai fazer um paralelo sobre justamente o juramento precipitado. O que tinha que fazer se a pessoa se encontrasse em uma dessas situações? Seja por tocar coisa impura, seja por testemunhar, seja pelo juramento precipitado. O primeiro ato que ele teria que fazer seria confessar o pecado. Isso a gente pode fazer um paralelo até nos dias de hoje. Nós devemos confessar o nosso pecado. E naquela época não era diferente. Eles, além de confessar o pecado, eles tinham que fazer a oferta por esse pecado. Aí já sabemos que onde entraria cordeiro, uma cabrinha, uma cabrita, isso se a pessoa tivesse uma condição melhor. Se a casa a pessoa fosse pobre ali, ela poderia fazer a sua oferta utilizando ou duas rolinhas ou duas pombinhas. Mas Deus é tão surpreendente, porque mesmo se a pessoa ainda tivesse uma limitação financeira muito precária, ela teria uma terceira opção de oferta. Se não tendo um cordeiro, se não tendo ali uma rolinha, uma pombinha para sacrificar, ela poderia dar 10% da efa de flor de farinha, a sua melhor farinha. Isso a gente se encontra também lá em Levítico 2:10. Também dentro desse capítulo 5, a gente tem que falar sobre a questão do sacrilégio. Pecar de forma involuntária nas coisas sagradas de Deus. Acaso ali vier você pecar sem ter culpa, acabou ali, infelizmente, profanando algo que era sagrado. Existia também uma oferta por esse tipo de pecado. Essa oferta seria um carneiro sem defeito, ou um valor de ciclos, que tem lá também como referência mais 8,5, ou também mais 20%, que seria a quinta parte desse todo esse aparato para poder aí fazer a oferta pelo pecado.
Outra oferta que a gente menciona entre os capítulos 5, 6 e 7 seria a oferta pela culpa. Acaso vindo pecar de forma involuntária contra qualquer um dos mandamentos. Ali já é uma outra categoria. Ainda que não se deu conta, seria culpado e levaria a sua iniquidade. Para essa oferta pela culpa, a pessoa agora teria que oferecer um carneiro sem defeito. Isso a gente já pega uma ideia, um paralelo do próprio Cristo. Ou conforme o seu valor, também faria ali a sua oferta pela culpa. Se você fazer uma leitura lá, você vai ver que vai estar uma outra nomenclatura. Mas pegamos ali no hebraico a palavra Hashan, onde você pode pegar uma referência dela de Isaías 53:10, ela faz a referência justamente pela oferta pela culpa. Outra oferta que também vamos citar será a oferta de cereais ou de manjares. Essa tem uma nuance. Somente sacerdotes poderiam comer da oferta de cereais, pois ela era santíssima, assim como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Deveriam ser comidas no pátio, no átrio do tabernáculo. Essas ofertas santíssimas possuem estreita relação com a figura de Cristo, uma vez que a expressão tudo que tocar nela será santo, simbolizando que todo aquele que tocar em Cristo ou ser tocado por ele pode se tornar puro. Outra oferta que iremos, no caso aqui citar, será a de holocausto. Todo animal era consumido, teria que ser consumido, exceto couro. Isso a gente vai falar um pouquinho lá na frente, onde vai fazer uma citação exclusiva sobre esse holocausto. Vamos só voltar aqui na questão dos cereais. Na oferta dos cereais, uma porção era queimada com incenso e a outra parte pertencia ao sacerdote. Se no holocausto todo o animal era consumido e somente o couro ele era poupado, preservado, já nas cereais, uma porção era queimada com incenso e a outra pertencia ao sacerdote. Já a oferta na consagração dos sacerdotes, a oferta feita exclusivamente por um sacerdote, não poderia ser comida. Se temos aí o exemplo de a oferta de cereais, onde uma parte era queimada e outra parte pertencia aos sacerdotes, quando o próprio sacerdote ia fazer a sua oferta de consagração, ele não poderia comer. A oferta pelo pecado, ela tem uma particularidade. O sacrifício era feito no lado norte do altar. Você pode pegar essa referência lá em Levítico 11. Tudo que tocar na carne da oferta será santo. Outro detalhe é que somente homens da linhagem sacerdotal poderão comer dessa carne, pois coisa santíssima é. Então, somente homens da casa de Arão. Contra em relação aos bens do próximo, seja depósito, penhor, roubo, extorsão ou objeto perdido, existiam as duas formas. Uma seria uma espécie de restituição para com os homens. Ele faria uma restituição integral, mais a quinta parte, que seria algo ali como os 20%. Mas além de ele fazer essa restituição contra qualquer fato que ele veio a penhorar, roubar, extorquir, ele também deveria se redimir para com Deus. E ali, ele deveria fazer uma oferta pela culpa, que seria um carneiro sem defeito. Para finalizarmos essa parte de ofertas, a gente vai entrar agora na nossa última parte dos nossos slides, tá certo? A parte dessa oferta seria a oferta pela culpa, cereais e pacíficas. A oferta pela culpa, ela era uma coisa santíssima. A lei da oferta pelo pecado e pela culpa será a mesma. Os sacerdotes deverão comer no lugar santo. Agora vem a referência falada em Levítico 7:8, onde o couro do holocausto é do sacerdote que trabalhou, que expiou. Já a oferta de cereais, ela seria assada ou preparada na panela. A que é assada e preparada na panela é do sacerdote que trabalhou ou fez a expiação. Assada com azeite ou seca será de todos os filhos de Arão. Há essa separação dentro das ofertas de cereais. Já ofertas pacíficas, elas seriam feitas com gado ou gado miúdo, sendo macho ou fêmea e sem defeito. Quais seriam os motivos para fazer uma oferta pacífica? Dentro de Levítico 5, 6 e 7, na nossa leitura, uma gratidão. Você, no caso ali, teve um ótimo plantio naquele ano e está grato pelo que colheu. Ele faria ali uma oferta pacífica e com detalhe, deveria comer do mesmo dia.
ou por um voto que ele foi feito e foi atendido, ou até mesmo pela oferta voluntária. Cabe ressaltar que na oferta voluntária deveria comer no dia ou no próximo ao terceiro dia será queimado. Então, deveria comer no primeiro dia ou no outro. No terceiro dia, ela deveria ter ali sido descartada. Agora eu trago só um pequeno paralelo, aliás, um pequeno detalhe. Faz isso meio que uma referência à Santa Ceia, quando ceiamos ali, participamos ali do pão e do vinho, e aquilo que é sobrado, aquelas sobras, ele tem um detalhe de ser queimado. Isso aí faz uma referência justamente desse detalhe, das ofertas pacíficas. Quem estiver puro, pode comer. E se a carne tocar algo impuro, não deve ser comida. Quem estiver impuro, não pode comer das ofertas pacíficas. É abominável comer no terceiro dia, e quem comeu levará iniquidade, e o ofertante não será aceito. Para terminarmos essa questão da oferta pacífica, vale frisar essa última parte. Lembrando que a oferta pacífica, no caso da oferta voluntária, sendo bem específico, ela deveria ser consumida no primeiro ou no segundo dia. O terceiro dia deveria ser descartado. Acaso a pessoa que você convidou viesse levar ali, vamos pegar um exemplo, para casa e consumido aquela oferta pacífica no terceiro dia, que era proibido, até a oferta que foi feita pelo anfitrião, ela não seria aceita, ela seria abominável, porque foi desonrado a Deus, foi desonrado essa oferta. Essa foi a parte sobre as ofertas, que elas vão dar um término agora final. Falamos das 6 ofertas: ofertas do holocausto, cereais, pelo pecado, pela culpa, pela consagração e sacrifício pacífico. Só fazendo um detalhe sobre a proibição de comer sangue e gordura. O sangue é porque ele está relacionado ao significado simbólico do sangue como a vida e a necessidade de respeitar a santidade da vida dada por Deus. Já a gordura é a parte mais rica e valiosa do animal e, portanto, oferecê-la a Deus como sacrifício era visto como um ato de adoração e reconhecimento de sua sabedoria sobre todas as coisas. A porção dos sacerdotes, a oferta é levada pelas mãos do ofertante. O peito era a oferta movida. O peito e a coxa direita são dos sacerdotes. Então, essa é a lei sobre. Especificamos aqui 6 tipos de ofertas, entre ofertas e sacrifícios, que são ali citadas entre Levíticos 5, 6 e 7. Bom, muito bem. Neste momento nós iniciamos aí a apresentação a respeito do rito diário e nós vemos que o rito diário ele tem uma importância muito especial. Ele foi mantido desde a época dos patriarcas e veio a constituir um fundamento da verdadeira fé. Ou seja, ele tinha prioridade entre outros sacrifícios, entre todos os outros sacrifícios, sendo essencial para a adoração israelita. Então, os ritos diários, eles têm uma grande importância nesse contexto aqui do santuário. Os sacrifícios só eram realizados em ligação com o altar de holocausto, que esse altar de holocausto ele era constituído de madeira de acácia e revestido de bronze. E o altar ele ficava dentro do pátio, próximo à entrada do santuário. E aí, como que era realizado esses ritos? Cada dia existia ali 2 categorias de ritos, ou seja, os sacrifícios e as ofertas públicas, né? Mais conhecidas como sacrifício da manhã e da tarde, e nós vemos também as ofertas individuais do povo. Mas falando agora a respeito das ofertas públicas, nós vemos que esse sacrifício, ele era, vamos assim dizer, que eles apontavam para Cristo como Cordeiro de Deus, como a única solução para o problema do pecado e da morte. Então, jamais se permitia que o sacrifício contínuo ou diário se apagasse, mas era queimado continuamente. Levítico capítulo 6, no verso 9 a 13, nos diz
que esse rito diário ele não podia ser apagado, era continuamente ali queimado esse sacrifício. E nas horas marcadas, o sacrifício da manhã e da tarde, ali era um momento especial que se tornavam horas de oração, horas nacionais de oração. Então, representava muito para a vida espiritual de um judeu, a aceitação de Deus e a sua constante disponibilidade de perdão, ou seja, mostrando para eles que Deus estava realmente disposto a perdoar todos os seus pecados. E aí agora nós entramos na outra parte, que é os sacrifícios individuais, que envolviam o ato do crente imolar a vítima, capacitando o adorador a apropriar-se de maneira mais direta e convincente da graça e misericórdia de Deus. E aí nós vemos alguns tipos, algumas formas que eles faziam. Eles faziam, primeiramente, as ofertas queimadas, que também era um tipo de sacrifício individual. Nós vemos as ofertas pacíficas, a expressão oferta pacífica designava a uma categoria ampla de sacrifícios. Nós vemos também a oferta pelo pecado ou oferta pela culpa, assim como mencionado pelo Diego. As ofertas pelo pecado e ofertas pela culpa constituem em duas categorias relacionadas a sacrifícios. E nós vemos as ofertas acessórias. Uma oferenda incruenta era apresentada diante do altar junto com todas as ofertas queimadas e pacíficas. Então, eles tinham essas formas aí de apresentar os seus sacrifícios individuais. E, para fechar esse tópico muito especial, tem uma frase que eu acredito que resume bem aí a questão do sacrifício diário, que seria: o negócio divino da salvação nunca fecha após o expediente ou nos feriados. Ou seja, a salvação ela sempre está disponível para cada um dos que aceitam, para cada um dos que querem obter a salvação. Então, Deus está sempre disposto a nos perdoar. Deus está sempre disposto a a sua graça está sempre disposta para cada um de nós. Então, esta parte do sacrifício diário é muito importante para nós entendermos este momento especial em que eles viviam. E aqui eu encerro minha parte e passo para o próximo, ritos anuais. Muito bom, amigos. Dando continuidade até aqui os temas, né? Eu abordarei a parte dos ritos anuais, como já introduziu meu amigo Samuel. Os ritos anuais era chamado como o dia da expiação, o dia da purificação. Era uma das festas mais importantes bíblico que Deus tinha instituído. Era realizado no 10º dia do 7º mês, né? Geralmente acontecia um dia no outono de cada ano. Esse aqui no calendário Tishri, que era o calendário religioso, né? O calendário judaico. Se fosse no nosso calendário que a gente usa aqui, o calendário gregoriano, seria no mês de setembro, outubro, né? Nesses meses de outono. Nesse dia, o que acontecia? O dia da expiação, o dia do juízo, era o clímax de todo o sistema levítico, o ponto culminado de todas as cerimônias religiosas dos israelitas. Nesse dia, o sumo sacerdote, que era o líder, né? Tinha o sacerdote que fazia os ritos diários, mas o sumo sacerdote, ele sozinho entrava no compartilhamento do santuário, chamado, né, ali a Arca da Aliança, que chamava o lugar santíssimo. Essa parte aqui já foi explicada pelo grupo em que eles fizeram a apresentação, né? E aí esse dia também, que era o dia da expiação, também vem da palavra hebraica, né, que é Yom, que significa dia, e o Kippur, que significa expiação, né? Então, nessa tradução portuguesa comum seria Yom Kippur, o dia da expiação. Isso se encontra no livro de Levíticos 23, né? A partir do verso 26 até o verso 32. Também está no livro de Levíticos, capítulo 16. E aí, qual que era o centro desse dia do dia da expiação, né? O centro era, como disse já, o lugar santíssimo.
E naquele compartilhamento estava localizado, né, o emblema, a Arca da Aliança. Isso já foi mencionado também pelo grupo 1, né? Quais eram os instrumentos ali do santuário. Isso se encontra no livro de Êxodos, capítulo 35, 37, verso 1 até o 5. A Arca da Aliança, amigos, ela representa o trono de Deus, ou que a gente conhece como Shekinah, que é a presença de Deus, né? Que literalmente aquele lugar era o mais importante do santuário, era o elemento mais importante, né? Que tinha mais significado, que literalmente era a presença de Deus ali. Também se apresentava a santidade divina, né? Que também mostrava a graça divina, e também a partir desse momento que acontecia a mediação sacerdotal. E o que acontecia nesse dia do dia da expiação, que era o 10º dia de cada mês? Nesse momento, o sacerdote, ou melhor, o sumo sacerdote, né, primeiramente ele fazia uma oferta de sacrifício por ele, para ser purificado, né, pelos pecados cometidos por ele mesmo, pelo povo. Ele tomava banho ali, era uma coisa muito sagrada, né? Ele mesmo trocava de vestimenta, era uma coisa muito importante. A partir dali, eles agora escolhiam os dois bodes, né? Representavam dois bodes puros, né? Sem mancha, sem defeito nenhum. E agora começava, esses dois bodes simbolizavam, o primeiro bode era era morrer pelos pecadores, né? Que significava purificação. Durante o ano, amigos, a partir do rito diário, ela era acumulado naquele lugar, né? Os pecados, vamos dizer assim, dessa forma. Mas nesse dia era o dia para ser liberado, para ser purificado. Então, o primeiro bode, ele era sacrificado, né? Ele era morto, em outras palavras, e o sangue dele era aspergido ali no altar, na Arca de Aliança. E isso representava, né, que alguém estava morrendo para ser purificado, para limpar os pecados. E outro detalhe também que acontecia nesse dia do dia da expiação, que o povo ele tinha que ficar um momento de aflição, um momento de oração, um momento de consagração, né? Eles tinham que jejuar, todos tinham que estar em um momento de consagração, né? Para que aquela oferta podia ser recebida por Deus. E agora o segundo bode, uma vez que o sumo sacerdote terminava essa parte do sacrifício no lugar santíssimo, agora ele saía daquele lugar, agora ele pegava outro bode. E esse outro bode que significava a expiação punitiva, que é o acusador pelo pecado, né? A gente conhece mais pelo Azazel, que era o bode que ele era pego naquele momento e ele era solto no deserto. E isso significava que o santuário estava sendo purificado. Primeiro era o perdão, para alcançar o perdão, o primeiro bote, e o segundo bote que alguém estava levando a culpa, né? Limpando aquele lugar. Então, por isso que eles pegavam aquele bote, ou no caso o sumo sacerdote, e ele era solto ali no deserto. E ali fazendo uma aplicação, né? Atual aí, inclusive escatológico, aquele bote que morria pelos pecadores, significa o próprio Cristo, né? João capítulo 1, verso 29 diz assim, que esse é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então esse bode representava literalmente a Cristo Jesus que morreu na cruz. E o segundo bode, que era que ele levou os pecados, a culpa do povo ali, limpou o santuário, representa também Satanás, literalmente. Representa o inimigo, né? Que é nosso acusador, que ele é o causador do mal, né? Que ele é o originador do pecado. Então, ele tem que ser punido, assim como era aquele bode. E isto se cumprirá na profecia escatológica, quando Jesus voltar pela segunda vez. E aí vai ter um período de 1000 anos, né? Satanás será solto por 1000 anos. Praticamente ele viverá um mundo de pecado, de acordo ao livro de Jeremias também, que é uma profecia declara ali, que não haverá vida neste mundo por esses 1000 anos, né? Somente estará Satanás juntamente com seus anjos. E depois de 1000 anos, né? Ele será punido pelo fogo eterno. Então, esses elementos nos mostram claramente a restauração, né? Primeiramente, o perdão dos pecados através de Cristo Jesus, e em segundo lugar, que este pecador, esse, né, originador do pecado, muito em breve será posto ao fim.
Isso aí, meus amigos. Então, agora irei dar parte aqui novamente ao nosso amigo José, que irá fazer a parte da aplicação ministerial. E nós, como grupo, escolhemos, né, no segmento de sermão. Muito bem, meus amigos. Só ampliar aqui mais uma vez. É, como o Isaac falou, né, nosso papel aqui, nós fizemos aqui a aplicação ministerial em relação a um sermão. Todo sermão ele foi construído à base dessa apresentação. Cada tema que foi especificado aqui justamente está dentro desse sermão. Por exemplo, a introdução, a gente consegue ver que fala um pouquinho daquilo que a gente vem falando, né? Que diz assim, Deus instituiu o santuário terrestre como forma de se achegar mais perto do ser humano. Ele estabeleceu ritos e capacitou homens para estar à luz da sua vontade. O querer do Senhor era que os homens estivessem mais próximos possíveis da atmosfera do céu e trazer um prefácio do plano da salvação com o fim de mostrar o sacrifício vicário. A gente vê aqui que também tem algumas gavetas que a gente também conseguiu separar, né, que é o sacerdócio, uma obra planejada pelos céus. A gente distribuiu aqui também 3 gavetas. Pode passar, Jarita. Mais outra pergunta aqui, mais outra gaveta que a gente abriu aqui para poder falar um pouco, né, que é justamente do segundo tema que falamos, né, que é a reconciliação do homem para com Deus, né? Pegamos aqui outros pontos específicos. A terceira gaveta que a gente também apresentou aqui é a importância do perdão diário, né, que a gente já consegue ver ali dos ritos, né, o sacrifício da manhã e da tarde, sacrifício individual, o perdão que precede, o de Cristo, né, ali, tudo mais, como a gente conseguiu ver. E a quarta e última gaveta a gente vai ver aqui sobre o dia da expiação, né, que é o sacrifício anual, que é a morte pelo pecador, a morte pelo pecado, a morte de Cristo como confirmação do papel do santuário, né? Toda a construção do santuário, né, ela vai apontar para o último ato, né, de salvação do mundo, que é justamente ali a morte de Jesus Cristo para com cada um de nós. Passa aqui. E a conclusão é que nós tivemos aqui, né, que todo esse projeto, todo esse trabalho que a gente fez aqui, tem como objetivo mostrar a importância do santuário, né, na vida do crente, do cristão, e de mostrar que todo aquele rito que era estabelecido no passado, né, não ficou no passado. Justamente está mais confirmantes, né, a respeito do sacrifício de Cristo, né, e de tudo que ele fez por cada um de nós, né, e ao ponto que nós voltaremos a adorar a Cristo, né, no céu, em um santuário também. Faça a oração. Bom, se passa aqui, Gerito, por favor. E aqui tem os tópicos que a gente separou certinho, né, para vocês conseguirem ficar um pouco mais adentro, né, de tudo que a gente vem falando aqui. E também nós separamos aqui algumas perguntinhas para vocês a respeito desse trabalho. Pode passar, por favor. Aqui você pode acessar pelo QR Code, tá bom? Ou pode acessar aqui também pelo link, né, que a gente também separou aqui. Tanto faz, se você não tiver QR Code, pode apertar no link que já vai direto, tá bom? E é isso, meus amigos. Quero agradecer também a oportunidade de ter vocês aqui conosco, né, de ter ouvido falar um pouco mais sobre esse tema que é de muita importância para cada um de nós, adventistas e não adventistas, né? E gostaria também de poder fazer uma oração com vocês, né, para poder fechar aqui de forma de chave de ouro, né, essa apresentação. Tá bom? Gostaria de que vocês pudessem fechar os olhos e curvar suas frontes. Oremos. Grandioso Pai que estás nos céus, agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de podermos fazer esse trabalho, de podermos estar aqui contigo nesse momento, Senhor, porque sabemos que o Senhor se faz presente aqui quando estamos falando da Tua palavra, Pai. Agradecemos, Senhor, por todos os pontos que destacamos aqui. Perdoe os nossos pecados, Senhor Jesus. Perdoa se assim a gente deixou de falar alguma coisa que o Senhor queria que a gente falasse. Nós somos humanos, nós somos falhos, mas pelo Teu perdão nós estamos aqui, Senhor Jesus, com o objetivo de poder crescer em graça e em comunidade, entre pessoas, entre irmãos, aqui até o reino dos céus. Meu Deus, obrigado, Senhor, pelo Teu santuário. Obrigado, Senhor, por ter morrido por cada um de nós e obrigado por todas as coisas que o Senhor tem feito em nosso favor. Dá-nos uma boa noite de descanso, um bom dia, uma boa tarde de descanso, em nome de Jesus. Amém. Corte.